Professora, Fala, Gustavo, tudo eu acho bom? que é Boa noite. muito bom, boa noite. A primeira, é, a primeira diferença, na verdade, eu acho que é até óbvia, mas ela é crucial, é que assim, né, o posicionamento você está criando, né? O reposicionamento, o posicionamento da empresa ele já existe e o cálculo de você refazer o posicionamento ele vai ser maior, porque ele pode implicar em algumas perdas aí, a depender da estratégia que você adotar. Pode não sair bem como você está planejando. Uhum. Porque o diferencial lá que a empresa quer criar ela já existe na mente do consumidor. Já é uma grande diferença, porque o posicionamento você ainda está criando a estratégia, você ainda está pensando, ainda está fazendo aquele todo, como é que fala? Tá, enfim, tá pensando aí nessa estratégia para criar o diferencial na mente Do do consumidor. isso, do cliente. Esse para Uhum. mim já é um primeiro ponto aí que diferencia bastante esses dois. Eu acho que é a principal diferença mesmo, né? Enquanto o posicionamento você está criando junto com a empresa ou junto com o produto, né? Uma coisa nova, no reposicionamento você está tendo que mudar uma referência do consumidor, né? E sem fazer com que o cara desmereça o posicionamento anterior, né? Então é um processo que não é muito fácil, é, né? Que precisa de muito esforço, né? Então, para que a pessoa não perca a referência, né? O caminho que tu escolhesse aí para tua resposta está muito certo, assim, né? Foi bem direto ao ponto. Um posicionamento já nasce junto. Tô usando outras palavras, mas que querem dizer isso aí que você trouxe, né? E o reposicionamento é uma mudança naquilo que a gente tinha posicionado antes. Essa é a principal diferença. E a semelhança é porque os dois são um diferencial na cabeça do consumidor, né? Então, seja o primeiro ou o segundo ou até um terceiro e assim por diante, mas é a forma que o consumidor percebe o produto. E isso é muito importante de a gente lembrar, que é uma definição bem básica de reposicionamento, né? Que a gente tinha visto na aula passada. Como que o consumidor enxerga ou percebe o produto. Como que esse produto está na mente do consumidor. Muito boa a sua resposta. Obrigada, Gustavo. Professora, Sim, seu Robson. eu não fiz a questão, eu não estava na aula passada, peço até desculpas, mas vendo vocês relatarem, eu tenho uma ideia que é mais ou menos é bem parecida com a do Gustavo, né? Que mais diverge um pouco em relação a quando você tem você vai ter um posicionamento, você vai apresentar algo para mentes que estão livres, né? Uhum. Se você tem o benefício da dúvida, o cliente vai pensando, vamos conhecer, vamos ver se é bom, né? E você tem o benefício da dúvida. E normalmente, quando se precisa de um reposicionamento, é porque tem algum problema no processo aí que você vem aplicando que os clientes não estão muito satisfeitos, né? Então, você precisa reconquistar esse cliente. E a dificuldade, você já não tem mais o benefício da dúvida. E o cliente fala, não, ali não é legal. Foi uma experiência que não foi boa para mim. E você conseguir reverter essa impressão, essa visão do cliente em relação à sua empresa é uma dificuldade bem maior. Você tem que convencê-lo, né, provando, bem provado, que você realmente tem uma outra posição atualmente, que é bem diferente daquela que foi a experiência que ele teve anteriormente. Então, Uhum. e a semelhança, acredito eu, que são em ambos, você está buscando
a conquista do seu cliente, a fidelização do seu cliente. Você está buscando surpreender o seu cliente com o seu produto ou serviço. Uhum. Só que, eventualmente, assim, não precisa ter dado alguma coisa errada. Às vezes, o posicionamento requer que a gente se modernize apenas. Então, nesse caso, não precisa ter uma reversão negativa. Né, uma reversão de uma impressão negativa. A gente tinha visto um exemplo na aula passada, que era o Nescau, que ele andou se reposicionando aí há uns anos, e que até um reposicionamento que não deu certo, porque ele virou Nescau 2.0, mas não porque o Nescau anterior estava queimado, mas é porque ele estava se achando meio velhinho, então ele queria se reenergizar. Né? Então, em alguns casos, pode ser que não tenha essa imagem negativa. Até porque também, se a imagem for muito negativa, nem vai adiantar fazer reposicionamento, né? Porque quando o negócio é grave, e grave a ponto de queimar o nome da marca, pode ser que seja irreversível. Eu vou dizer um exemplo que eu acho que a gente até tinha conversado na aula anterior, que é o exemplo daquela cerveja Baker, que, claro, ela se queimou no mercado, matou um monte de gente, ficou uma imagem horrorosa, e mesmo que ela tente se reposicionar, dizendo que agora ela vai melhorar os seus processos, né, que não vai deixar vazar nenhum produto, que eu não me lembro, de etileno glicol, né, que não vai deixar, né, esse produto contaminar e tal. Esse nome não rola mais. Não rola, não tem jeito. Nesse caso, o reposicionamento não adianta. Esse caso tem que matar a marca e talvez criar uma nova. Né? E eu não sei nem se é assim, se sendo no mesmo lugar, se vindo do mesmo local em BH, vai funcionar, porque isso se queimou muito. Obrigada, Robson. O Ricardo, você tinha pedido a palavra aí, o que você ia trazer da questão? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Só Boa noite. complementando a resposta dos companheiros, porque também concordo quase que 100% com todos, era só falando que as semelhanças e as diferenças, né, conforme a questão da senhora. Eu digo que uma semelhança é que os dois estágios, tanto o posicionamento quanto o reposicionamento, eles têm que respeitar 3 pilares, que é a estratégia, a atitude e a imagem. Uhum. Que nos dois eles vão pensar isso. A diferença que eu diria é voltada para a mesma resposta da semelhança, é que cada um vai ter uma intensidade ou peso diferente, porque às vezes quando a marca vai, ou a empresa vai se reposicionar, pode ser simplesmente para poder ganhar mais um público-alvo maior, um público-alvo diferente, ou para corrigir uma imagem ruim que ela expressou para os seus consumidores, né? Então, acho que a intensidade ali é que vai ser a diferença. Às vezes, quando ela se posiciona com um objetivo e o reposicionamento vai ser com um objetivo diferente. Uhum. E geralmente esse objetivo diferente está nessa questão aí que você trouxe de conquistar novos públicos, né? Se rejuvenescer, alguma coisa nesse sentido, mas tá muito correta pela percepção aí das respostas de vocês, ficou bem claro o que é o posicionamento. Eu queria só, ainda sobre posicionamento, tem um sujeito aí chamado, sujeito aí é ótimo, né? Um grande pesquisador de estratégia estadunidense chamado Porter. Não é Harry Potter, tá? É o Michael Porter. O Michael Porter, ele é um estudioso de estratégia.
quem estiver, eventualmente, acho que no terceiro semestre, dá uma passeada em planejamento estratégico, estuda um pouco de gestão estratégica, né? Então, esse pensamento estratégico, ele vem desde a origem militar, lá Sun Tzu, Maquiavel, e vem até hoje. E quem mais trouxe isso, né, para a área da administração foi o Michael Porter. Ele é o autor daquele livro que eu já devo ter falado 1000 vezes, porque eu sou super fã, que é o Oceano Azul, né? Que é aquela estratégia de navegar no Oceano Azul. E quando o Porter estuda estratégia, dentro do planejamento estratégico, há uma etapa primordial que é posicionamento. Então, você está lá fazendo, a gente fala muito posicionamento de mercado, posicionamento de marca, mas a gente está dentro da disciplina de branding do curso de marketing. Mas também posicionamento é importante na gestão estratégica, no planejamento estratégico, que é mais amplo que o planejamento de marketing, porque é o planejamento da empresa como um todo. Então, não é só de algum produto, de alguma marca, são de todas as marcas que aquela empresa trabalha, onde ela quer chegar de 5 a 10 anos. E o cara, o Porter, ele aponta também a importância da definição do posicionamento. Mas, na aula passada, eu tinha falado alguns exemplos de posicionamento que são mais, talvez, criativos, né? Porque estão muito aplicados ao marketing. Então, você pode fazer um posicionamento relacionado ao consumo da família. Então, esse produto é voltado à família. Quem é, por exemplo, voltado à família é o Extra. O posicionamento deles é ter tudo para a família. Então, entenda a família do jeito que você quiser entender. Família grande, família pequena, família que é só um casal, família que são duas pessoas do mesmo gênero, família que tem filho, família que não tem filho, família idosa, família jovem, que seja qualquer tipo de família, o que a família precisar em compras, lá no Extra vai ter. Então, o posicionamento deles é família. E eles falam isso muito na publicidade, eles mostram muito isso. Tanto que existe aqueles troca de selinho lá, né, de produto para criança, para adulto, panela, tem bichinho de pelúcia, né, tem pote, tem de tudo que são coisas para o uso familiar. Então, esse é um posicionamento bem voltado para o marketing, fora da casa, vamos dizer assim, fora da caixinha. Tem posicionamento como aquele que eu tinha falado para vocês, que eu tenho implicância, que é o do Red Bull, né? Que Red Bull te dá asas, que então te dá novas possibilidades, e isso é um posicionamento. Mas quando o Porter, que estuda estratégia, esse é o foco do estudo deles, Clube Extra, exato. Quando o Porter ele estuda estratégia, ele limita a 3 tipos de estratégia de posicionamento. Então, para o seu Porter, só existe 3 possibilidades. Não tem esse monte de outra possibilidade que a gente hoje em dia vai criando, assim, né, de maneira até inventiva mesmo e que rompe paradigmas e tal. Ele é mais, vamos dizer assim, fechado, né, nessa criação de posicionamento. Para o seu Porter, aí eu coloquei um texto que agora que eu me dei conta de que tem 2 turmas separadas no Moodle e eu não, sabe, estava viajando e só estava colocando em uma. Aí agora eu vou colocar na outra. Eu já coloquei esse texto
Para vocês darem uma lida, é um textinho aí de 4 parágrafos falando sobre o seu Porter aqui. Vocês me permitem dar uma lidinha bem rápida? Tá aí também no chat, para quem não tá lá no Moodle, se quiser acompanhar comigo. Olha só, para o Porter, são 3, unicamente, né, 3 as possibilidades de posicionamento. São posicionamento por liderança no custo total. Então, a empresa, o foco dela é custo baixo, que é custo baixo de operação, custo baixo de processo, custo baixo na manufatura dos produtos, custo baixo na matéria-prima. E isso vai fazer com que o produto tenha um preço baixo. Então, um dos 3 posicionamentos é custo baixo, liderança no custo, ele chama. Tem um nomezinho. Outra é a diferenciação, que o meu produto é diferenciado dos outros produtos concorrentes, dos outros meus pares, ele é diferenciado em algum aspecto. E o terceiro é o enfoque. Então, eu vou dar uma lida aqui, se vocês quiserem aí me acompanhar, tentando explicar um pouquinho mais isso. Como o Porter, ele é muito teórico, é um teórico muito importante da administração, da estratégia, eu acho que é importante a gente ler sobre ele para entrar nessa vibe dele teórica mesmo, tá? Me perdoem, eu sei que pode até ficar um pouquinho meio chato ler aqui, mas é bem rapidinho. Após o estabelecimento de um posicionamento convincente, o Porter nos afirma que existem 3 estratégias genéricas para enfrentar as forças competitivas do mercado. Então, lembrando, posicionamento, ele mostra um diferencial da marca perante a sua concorrência. Então, está muito relacionado às forças competitivas do mercado. Ele até traz outras análises disso, talvez vocês vejam até em gestão estratégica. Bom, são elas a liderança no custo total, a diferenciação e o enfoque. Não se pode deixar de mencionar que a aplicação dessas estratégicas genéricas, ela carece de um comprometimento total por parte da organização para sua implementação. Veja bem, eu tinha falado sobre isso na semana passada, mas talvez eu não tenha abordado tanto esse assunto. O posicionamento, ele não é só da marca, né? Ele é o posicionamento do negócio como um todo. Então, se uma empresa ela trabalha, né, com esse posicionamento aí, liderança no custo total, tudo dentro da empresa é focado para que ela tenha custo baixo. Então, desde o atendimento, que não vai ter muito investimento no atendimento, os recursos humanos, eles vão contratar pessoas que custem mais barato, então não vão ser grandes profissionais, experts de mercado, porque o foco deles é custo baixo. É embalagem mais simples que as outras, porque o foco é custo baixo. O departamento de compra, o grande objetivo deles vai ser negociações de custo baixo. Então, todo o foco da empresa, não só o produto em si, mas tudo que... todas as áreas, todos os setores da empresa estão trabalhando também no mesmo posicionamento. E aí a gente vai voltar a falar nessa estratégia de custo baixo, aí, liderança no custo. É claro que uma estratégia que diminua os custos da empresa permite que ela ocupe um lugar defensável perante a concorrência, uma vez que minimiza os gastos organizacionais. O que significa isso? Enquanto a minha concorrência
oferece qualidade, oferece diferenciação, oferece foco no cliente. Eu ofereço preço baixo e pronto, sabe? O meu concorrente pode ter mais qualidade, mas não interessa. O meu público é o que paga menos. Então, por exemplo, salgadinho torcida. Se você quiser comer um salgadinho, você tem várias possibilidades. Mas se você quiser gastar pouco dinheiro e só sentir aquele gosto salgado, você compra o salgadinho torcida de boa. Ele ocupa o papel do salgadinho. Claro que não com a mesma qualidade de uma Pringles, né? De uma Chips, de um Cheetos, de um Micos, mas é um salgadinho mais básico, mas é um posicionamento, tem público para isso, até o lugar onde ele se encontra na gôndola também, né, reforça isso, ele fica lá embaixo na gôndola. Os produtos de preço mais baixo, geralmente eles ficam lá embaixo, enquanto os produtos de qualidade ficam na linha do olhar. Mas, enfim, isso é outra história. Bom, o outro posicionamento, a diferenciação, Opa, peraí que eu perdi. A diferenciação é a maneira de distinguir o serviço ou o produto oferecido pela empresa. A diferenciação proporciona o isolamento contra a rivalidade competitiva, devido à lealdade dos consumidores com relação à marca, como também menor sensibilidade ao preço. Então, as marcas que trabalham com esse posicionamento de diferenciação, eles dizem que são diferenciados. Olha, todos os meus concorrentes oferecem mais do mesmo. Só eu que ofereço um serviço diferenciado, uma qualidade diferenciada. Então, se a pessoa, consumidor, entende que essa diferenciação realmente existe, o consumidor já aceita ter que pagar mais por isso, porque um produto que tem um diferencial em relação aos outros, ele merece custar mais caro. Então, isso reduz um pouco a sensibilidade do consumidor ao preço. Assim, um ambiente altamente competitivo, diferenciar a oferta perante a concorrência deve ser pensado de maneira a criar valor para os consumidores. E, finalmente, a última estratégia do Porter é focar em um determinado grupo comprador, um segmento. Dessa maneira, conseguimos ações mais efetivas e eficientes no mercado-alvo. Assim, chega-se à capacidade de atingir o público desejado, realizando suas necessidades e desejos de maneira diferenciada e mais ampla. Por exemplo, eu estava hoje passando aqui uma comercial, e aí tinha duas, uma de cada lado, agropecuária, e no lado de uma delas tinha armazém do gato. Então, é um público focado, né? Pô, nas agropecuárias, na agropecuária e nas empresas lá de pet, de uma maneira geral, você encontra produtos para cães, para gatos, né? Para peixe, para passarinho, mas essa não, é focada só nos gatinhos, nos felinos. Então, é um foco diferenciado. Boa noite, Priscila. E então, esse também é um posicionamento que é bastante legal. Esse posicionamento eu acho ele muito atraente, né? Porque se você trabalha voltando-se para um nicho de mercado, é um posicionamento que costuma dar muito certo, porque você vai focar só nesse nicho e as suas ações vão ser específicas para esse nicho de mercado, como, por exemplo, você pode trabalhar, criar lá uma pet shop voltada para os pugs, por exemplo. Sei lá qual que é o cachorro mais, raça de cachorro mais habitual em Brasília, mas aí você descobrir e criar um negócio só para eles, assim. Isso funciona, né? É um foco. Você vai perder alguns, mas você vai ser
muito vinculado àquele tipo de raça, né? Você vai ter produtos específicos, então os caras que são donos desses cachorros vão se encantar muito. Gostaria muito, inclusive, que alguém tivesse uma ideia assim de fazer uma pet só para dar banho em cachorro bravo. Porque eu tenho muita dificuldade, velho, em poder dar banho no meu cachorro, porque ele é muito louco e ninguém quer aceitar ele nas pets. Se alguém souber, por favor, me avise. A implementação desses tipos de estratégias pode envolver riscos, porém, norteiam o planejamento da organização, lhe garantindo foco e direcionamento perante o seu público-alvo. Vamos ver, Ricardo, vamos conversar. Sabia que você mexia com isso. O Ricardo tinha trazido anteriormente, né, esse risco de perder alguns clientes, né? E isso é um risco sempre, quando a gente faz um posicionamento, é um risco real, um reposicionamento, perdão. Mas a gente precisa saber que foco que a gente vai direcionar. Você pode perder alguns clientes, mas também você vai ganhar outros. Então, né, pode ser que, né, enfim. Qualquer tipo de escolha de estratégia central que uma empresa deva optar, ela precisa levar em conta que precisa estar relacionada aos objetivos centrais e das formas como os atingirão. Estabelecer uma estratégia central exige uma análise detalhada dos recursos disponíveis. O que a gente precisa saber quando vai... Presta atenção nisso que eu estou falando aqui agora, porque vai aparecer essa pergunta daqui a pouco para você. O que é importante que eu saiba, né? Eu preciso muito pesquisar o mercado para fazer um reposicionamento, para ver se, né, vai haver demanda, né? Se as pessoas vão gostar desse reposicionamento. Mas também eu preciso saber dos recursos da minha empresa. Por quê? Todos os tipos de recursos, ou vários tipos de recursos. Aí fala de recursos disponíveis, que são os recursos humanos, se vão dar conta dessa mudança, se é o departamento de marketing, se a agência de publicidade vai dar conta de toda a demanda que tem, se eu tenho grana, né? Se a minha empresa tem dinheiro, recurso financeiro para isso. E também análise do mercado no qual a organização vai operar, ambas dentro do contexto de atender ao propósito ou missão global da empresa. Então, quando a gente fala em planejamento estratégico, né, o posicionamento ele também está muito presente e ele é percebido com a mesma importância que a gente vê dentro do planejamento de marketing, né? Posicionamento ele também aparece em qualquer tipo de planejamento. Ele vai essas coisas vão aparecer. Posicionamento, terceiro ou quarto item. Assim, primeiro você faz a análise SWOT, análise de ambiente, depois define um posicionamento, depois define um público-alvo. A partir disso, você cria suas estratégias. Então, não temos como fugir desse bichinho chamado posicionamento. Na aula passada, eu havia ficado de mostrar exemplos para vocês, né? Porque a gente viu bastante... A gente falou de alguns exemplos aí, como o Nescau, como as Havaianas, mas eu queria trazer mais para vocês enxergarem como é que esse posicionamento acontece nas empresas, né? Então, quando a gente pensa em posicionamento, assim, o menos criativo, vamos dizer assim, é o posicionamento da marca com base nos atributos do produto, né? Dizer que o produto ele é leve, que ele é pesado, que ele tem muita tecnologia. Por exemplo, né, a marca Pampers da P&G foi ela que inventou a categoria de fraldas descartáveis.
primeiramente, assim, o que a Pampers descobriu como posicionamento? Depois ela foi aprendendo que esse atributo do produto ele é simples demais. Mas ela se concentrava, né, em atributos como absorção, ajuste no corpinho do bebê, possibilidade de descartar a fralda. Então ela ficava nesse posicionamento, assim, né? Olha, ela absorve mais que os amiguinhos, que as outras marcas. Ela se ajusta ao corpinho do bebê e você pode jogar ela fora, ela é descartável. E aí eles descobriram que esses atributos, assim, era menos desejável para o consumidor, porque os concorrentes conseguem copiar isso muito facilmente. Eles também conseguem fazer fraldas que se ajustem ao corpinho, que tenham absorção, que sejam descartáveis. Os clientes de fralda, não, olha só, é bem interessante, né? Porque cliente, consumidor, aqui nessa coisa tem uma diferença. O consumidor é aquele que compra para uso ou para presentear. Isso aí é comportamento do consumidor, os papéis de compra. Não sei se o pessoal do terceiro semestre está vendo isso já. Mas quem compra a fralda, né, o comprador, o que a gente chama de buyer no varejo, é a mãe ou o pai. Mas não é a mãe e o pai que usam a fralda, é o bebê. Então, ele é o comprador, a mãe e o pai, mas o usuário é o bebê. E o bebê não tem capacidade de escolher a sua fraldinha. Com 3, 4, 5 meses, 2 anos, não consegue, né? Então, para esses pais que são os compradores que dão para os seus filhos, esses caras não estão muito interessados no que nesses atributos. Ai, tá, olha só, se adapta ao corpinho do meu bebê. Tá, é legal, mas assim, será que isso faria eu comprar? Ah, vai absorver mais, mas eu tenho que trocar de fralda de 3 em 3 horas, então, tendo a maior absorção do mundo, isso não faria. Então, a Pampers, ela descobriu que os caras eles não estão interessados no atributo em si, mas no que esses atributos vão melhorar a vida deles. Então, o posicionamento só no produto não satisfaz. Mas se eu disser que, ok, as fraldas são descartáveis, como qualquer outra, porém, essa questão de ser descartável vai fazer exatamente, querem mais em conta. Exatamente, é isso aí. Ser descartável vai fazer com que a tua vida melhore no sentido de você ter mais tempo, né? E não ter que ficar lavando fralda porque ninguém merece, né? Então, isso vai facilitar a tua vida, né? Ou então ter uma absorção maior faz com que você acorde menos vezes durante a noite para trocar a fraldinha do bebê. Né? Então, o atributo pelo produto, ele é básico demais. Porque o que é interessante falar é como que ele vai melhorar a sua vida. Uma marca, ela pode ser melhor posicionada com a associação do seu nome a um benefício que seja desejável pelo cliente. Então, no caso da Pampers ainda, né? Ela pode ir além dos atributos técnicos do produto e falar sobre os benefícios ligados ao não vazamento, por exemplo. Não vazar vai evitar que o seu bebê tenha problemas de pele, tenha infecção urinária, por exemplo. E a saúde da pele obtida porque a fralda mantém o bebê sequinho, né? Então, mostrando isso, que você vai dar mais saúde para o seu bebê, você vai ter que levá-lo menos ao médico, por exemplo, isso faz com que o posicionamento seja mais atraente, né, para o consumidor. Entre as marcas de sucesso, né, que se posicionam
com base nos benefícios, estão a FedEx, por exemplo. A FedEx, ela faz entrega, mas ela não diz assim, meu posicionamento é fazer entrega, porque isso várias empresas de logística fazem. Ela garante a entrega num determinado prazo. Então, o posicionamento da FedEx é entrega no prazo. Geralmente até às 10 da manhã do outro dia, né? A FedEx faz muita ação de merchandising em filme, e eu me lembro de um filme, é mais antigo, assim, chamado Noiva em Fuga. Não sei se alguém já viu, é com a Julia Roberts e com o Richard Gere, os dois novinhos ainda. Mas é um filme bem engraçado, assim. E a Julia Roberts, ela é uma mulher que ela tem, tipo, alergia de casamento, do dela, inclusive. Aí ela resolve várias vezes que vai casar, e na hora de casar ela desiste, some, desaparece. E a última cena do filme, a Julia Roberts resolve, então, casar com Richard Gere. E aí ele se precavém de todos os jeitos para que ela não fuja, porque sabe que aquilo é mais forte que ela. E aí a cena que aparece é ela fugindo vestida de noiva. Ela sai do lugar onde ela ia casar, e aí nisso tá passando um caminhãozinho da FedEx. E aí ela pega carona no caminhãozinho e sai lá de vestido de noiva, pendurada no caminhão. E aí alguém fala, meu Deus, para onde que ela vai? Aí chega uma pessoa e diz, não sei, mas só sei que até às 10 da manhã ela vai estar lá. É justamente esse o posicionamento da FedEx, a forma como eles acabam mostrando aí na publicidade esse posicionamento. A Nike, ela também relaciona o seu posicionamento com o benefício que ela oferece, que é desempenho. Então, para qualquer exercício físico que você realize, o seu desempenho vai ser melhor se você utilizar os produtos da Nike, né? O tênis para correr, ou então as roupas, enfim, né? Que as coisas vão funcionar, se desempenhar melhor. O Walmart, ele tem um posicionamento também diferente do Extra que eu falei. O Extra é focado na família. O Extra não é o mais barato. Quem frequenta supermercado deve perceber. O Walmart, o seu posicionamento é o benefício preço baixo. Não só aqui em Brasília, mas o Walmart é mundial, né? Então, o seu posicionamento é preço mais baixo. Isso que ele oferece para o seu consumidor. E aí, eu já devo ter falado isso, acho que no primeiro semestre para vocês. Eu tenho muito receio desse posicionamento por preço baixo. Porque as pessoas, de maneira geral, elas são muito volúveis assim com preço, né? Você pode até ser fiel a um preço, mas aí o concorrente oferece um preço mais baixo, você vai para lá, você não é fiel à marca, você é fiel ao preço. Então, vocês podem ver aqui por Brasília que não é uma realidade só de Brasília, né, do Walmart de Brasília, mas a gente está com uma crise do Walmart mundial, né? Ele está sofrendo com isso justamente porque esse foco em preço baixo não oferece a qualidade necessária, né? Ou o mix de produto dentro da loja, a entrega, né? Alguns produtos que não, sei lá, validade, tudo isso. Se você foca em preço baixo, você não consegue oferecer tão bem outras coisas. Mas um outro tipo de posicionamento que costuma dar mais certo, né? As marcas mais fortes, elas vão além desse posicionamento por atributo do produto, do serviço, ou então dos benefícios oferecidos. Elas se posicionam em crenças e valores fortes.
Então, é mais do que só oferecer preço baixo, garantia de entrega no prazo, desempenho, como eu falei antes. Ela oferece valores, segurança, sustentabilidade. Na aula passada, não teve uma aula que vocês trouxeram exemplos de, acho que foi na segunda aula, que vocês trouxeram exemplos de empresas que tinham brand equity positivo. E essas marcas que vocês trouxeram, coincidentemente, o posicionamento dessas marcas, eles eram baseados em valores, né, crenças para as pessoas. Então, a questão, por exemplo, da brasilidade que trabalha a natura, a questão da sustentabilidade, né? Do design, do diferencial, assim, da inovação, que nem trabalha a Apple e assim por diante. Voltando aí ao exemplo da Pampers, né? Qual que é o posicionamento definitivo da Pampers? Ela significa muito mais do que não vazar e beber sequinho, né? A Pampers, inclusive no site, ela se posiciona como uma marca onde se cresce junto, onde crescemos juntos. Então vai esse desenvolvimento, né, da criança que vai se desenvolvendo, do pai e da mãe que vão crescendo junto, né, vão amadurecendo junto à medida que o tempo vai passando, e a Pampers vai crescendo junto com eles, né? Você tem fralda desde recém-nascido até XGG, né? Se eu digo que eu estou crescendo junto com as crianças, com a família, né? Ela está preocupada com a felicidade do bebê, ela está preocupada da relação dos pais com a criança, né? Todos os cuidados envolvendo o bebezinho. Para Pampers, quando ela mudou esse posicionamento daquele negócio de deixar o seu bebê sequinho e passou a ajudar no desenvolvimento do neném, ela começou a ser vista de uma outra forma, a vender muito mais e se tornar uma referência de marca para quem compra esses produtos. É interessante, por exemplo, no site da Pampers, e a Pampers trabalha muito com influenciadoras, né? Eles ensinam como o que é importante, por exemplo, para você fazer o chá de bebê, né? Antes de o bebê nascer, eles patrocinam um monte de influenciadoras que estão tendo bebês, organizam a festa, ensinam. No site diz lá como acompanhar o desenvolvimento mês a mês, né? Desde que o bebê nasce. Então, dá muitas dicas. Então, realmente, ele quer crescer junto. Então, com esses exemplos aí que eu passei para vocês de posicionamento, Pampers, Walmart, Extra, FedEx, Nike e assim por diante, eu quis mostrar para vocês como isso funciona na realidade e como se constrói, né, com base naquilo que eu ofereço, seja as características do produto, seja o benefício que o produto vai oferecer, isso pode me ajudar a definir um posicionamento, ou seja, um valor que seja importante para o consumidor. E levando em conta também as 3 possibilidades sugeridas pelo seu porter: diferenciação, enfoque e liderança no custo baixo. Lembrando, restrição, atenção à liderança no custo baixo. E também nessa vibe aí de lhes mostrar posicionamentos, eu vou
pedir para que vocês me acompanhem em um vídeo. Eu espero que dê tudo certo aqui para passar esse vídeo para vocês. Que é a grande referência de posicionamento, a grande referência de reposicionamento que a gente tem no Brasil. Sobre a história das Havaianas. Esse vídeo aí é de uma menina, estou aí compartilhando com vocês, também coloquei lá no Moodle. É de uma menina que fez curso de publicidade, o TCC dela foi sobre as Havaianas. Não, tranquilo, Gabi, não tem problema nenhum. Depois, se você perder alguma coisa, você perdeu algumas coisas importantes aí, depois você ouve na gravação, tá? Olha só, esse tem milhões não, mas tem vários vídeos sobre reposicionamento das Havaianas. E eu vi vários. E eu achei esse muito didático, muito objetivo, assim, apontando, né, principalmente a questão do reposicionamento dessa marca, que é uma marca brasileira que se reposicionou e vem conquistando o mundo por conta das suas estratégias de reposicionamento. Nesse videozinho aí, ele tem 10 minutos e eu vou passar aqui para vocês. A gente vai ver como que ela foi se cristalizando na mente do consumidor. Depois eu falo mais. Se não der para assistir, se der algum erro, me avisa aí pelo áudio, tá? Bora! Tá dando para ver? Tudo começou em 1907, com a chegada do escocês Robert Fraser, vindo da Argentina para associar-se ao grupo inglês e construir a fábrica Alpargatas e Calçados no bairro da Moca, em São Paulo. Em meados da década de 40, a empresa muda seu nome para São Paulo Alpargatas S.A. Em 62 é lançado no Brasil as Havaianas, uma sandália de borracha com o conceito chinelo de dedos, inspiradas nos calçados japoneses. A marca teve a sua patente registrada sob o título Novo Modelo de Palmilha com Forquilha. Já nomeadas como Havaianas, vendendo 1000 pares por dia, em 68, a Alpargatas recria o seu logotipo, um triângulo que lembra o A, inicial de Alpargatas, da ideia de movimento, estampadas nas tiras das sandálias. Em 1970, uma campanha publicitária estrelada com o comediante Chico Anísio. Ele chega para aclamar as Havaianas como as legítimas, buscando frear a grande quantidade de imitações que começaram a surgir. Vai buscar uma sandália mais baratinha aqui pra senhora. Fala aquela fajuta que o senhor mandou vender pro seu Nestor, só pra acabar o estoque, que soltou as tiras, deformou todo, ele armou uma baita confusão aqui na loja. Já que é uma pessoa tão distinta, o senhor não acha melhor vender pra ela as legítimas Havaianas, que custam um pouquinho mais, mas duram um tempão, não? Eu não sei mentir. Cuidado com as fajutas. Legítimas, só Havaianas. A Alpargatas estava em crise e era impossível cobrar mais caro pelas Havaianas, que tinham nos consumidores de baixa renda seus compradores fiéis. É extremamente difícil aumentar suas vendas tentando atrair um público de poder aquisitivo mais elevado que desprezava a marca. Em 94, a UMAP BBDO, agência das Havaianas, assume a conta e, para sair desta crise, lança sandálias monocromáticas, as Havaianas Top. A agência transformou as Havaianas em acessório da moda. A marca ganhou uma nova roupagem e virou fashion. Antes, trabalhávamos com um modelo único com 3 opções de cores. A partir de 94, passamos a oferecer ao mercado 40 modelos em 10 cores, o que resultou em 400 possibilidades diferentes de um brasileiro usar os sandálias Havaiana. Uma estratégia de marketing que associou a marca às necessidades e desejos do consumidor.
Em 96, uma nova ideia como estratégia de comunicação. Uma campanha publicitária com a atriz Malu Mader, que protagonizou uma peça institucional da marca em que calçava sandálias havaianas. Esta campanha fez uma reviravolta e consagra as havaianas como um produto elegante e único. Malu Mader tá aí? Tá sim, quem quer falar? Tá, dá licença. A correntinha não vale. Ô, Malu, atende a gente, Malu. Não dá, acabei de sair do banho. Jura? Nossa, queria ver uma coisa. Vê o que? Eu não tô nem vestida. Mostra o pé. O pé? Mostra! Olha o pé da Malu Mader, gente. De Havaianas. Eu já sempre usei. Ah, é? Você e todos os brasileiros. É que não dá pra gente entrar um pouquinho, não? A gente toma um café, se apresenta o outro pé. Em 98, as Havaianas com a faca e o queijo na mão lançam em carona com a Copa do Mundo na França sua nova criação, as Havaianas Brasil. Novas linhas e modelos não param de aumentar a família. Em alguns anos, a empresa conquista novos públicos, ganha sucesso nacional. Artistas são fotografados usando as Havaianas. Líder no mercado de sandálias, encerra a década 90 com um recorde: 100 milhões de pares de Havaianas vendidos. Na fábrica de Havaianas em Campina Grande, são fabricados 5 pares de sandálias Havaianas por segundo, o que dá 105 milhões de pares em um ano. Desde seu lançamento, 2,2 bilhões de pares foram fabricados e vendidos. Em 2000, a empresa bate novo recorde de vendas. A Havaianas está no topo e hoje, a cada 3 brasileiros, 2, em média, consomem um par de Havaianas por ano. Uma das estratégias que a marca Havaianas adotou para a entrada no mercado exterior é a estratégia de franquias. As Havaianas começaram então a ser exportadas em 94, apenas para alguns países da América do Sul. E, em 2001, a internacionalização se consagrou. Então foram exportadas também para os países da Europa, como a França. E logo depois chegavam em países como a Inglaterra, Bélgica, Suíça, Grécia e Mônaco. Os mercados internacionais que mais se destacam no momento são Estados Unidos, Austrália, França e Espanha. A marca já está posicionada em uma das lojas mais chiques de Nova York, com um preço que pode chegar a R$500 o par de sandálias. Foram comparadas pelo jornal norte-americano Wall Street Journal e pela revista inglesa The Independent Review ao Boeing e ao Fusca, produtos que reinventaram suas categorias. E, embora já vendam quase 8 milhões de unidades por ano no exterior, em 63 países, ainda provocam filas de espera. As Havaianas também chegaram à China, e uma das estratégias de comunicação mais marcantes usadas pelos chineses foi colocar à venda as sandálias nas lojas de Xangai com "faça você mesmo", sugerindo aos seus clientes a montagem da própria Havaianas. A estratégia de comunicação usada nos Estados Unidos foi estruturar o mercado e posicionar a marca Havaianas, como participar da Semana da Moda de Nova York, MTV, Grammy e a festa do Oscar. A marca também apoderou da estratégia de investimentos direto, lançando o primeiro escritório das Havaianas nos Estados Unidos. O slogan "Os pés também sonham" foi destinado à campanha por lá. 3 filmes foram divulgados com o objetivo de mostrar a marca de uma maneira descontraída, por meio de uma campanha viral, usando o site de vídeos YouTube. Quem pode dizer o que acontecerá nos próximos anos? Uma coisa é certa: as Havaianas vão continuar a ser as sandálias do coração e dos pés de todos os apaixonados pelo Brasil.
My mind went numb, and then my knees went weak, but I know everything will be okay, because God, it's a magical day. She told me her name, Mary Marilyn. I forgot it once, she had to remind me, but I know everything will be okay, because God, it's a magical day. Oh, today. Oh. Eita, uma galera caiu aí. Eu não sei se conseguiram ver todo o vídeo. Claro que tem uns probleminhas assim ainda de produção e tal, né? Foi uma menina recém-formada que fez e tal, mas eu acho esse vídeo muito rico, assim. Tem até o material das Havaianas, se vocês quiserem, depois vocês deem mais uma olhada e reposicionamento da marca Havaianas. Tem muito vídeo bacana. Mas esse, em especial, como a maioria de vocês é mais jovem, né, com algumas exceções, não vivenciou a parte inicial não, mas quando a Havaianas tinha aquela pegada assim bem simplona de tudo. Eu até tinha falado na aula passada, eu acho que a Havaiana, ela na época, assim, nessa época aí do Chico Anísio, início dos anos 80, ela era um chinelo que custava aí, eu acho que equivalente a uns R$ 4, R$ 5. E ficou muito ligado, assim, a chinelo de pobre. Então, cara, as pessoas não queriam usar, porque é como se elas estivessem usando um crachá de pobre, sabe? Eu tô falando assim, mas era bem presente isso, sabe? Eu me lembro de pessoas dizendo, eu não vou comprar a Havaiana, Deus me livre, a pessoa achar que eu sou pobre. E era, na real, né? Mas, enfim, era uma coisa muito presente. E eles conseguiram, a partir desse reposicionamento, transformar um negócio que era extremamente popular, com uma imagem pejorativa, que fez com que eles entrassem numa crise, porque as pessoas começaram a não querer e só comprava quem precisava e quem não tinha grana mesmo. Exatamente, Jorge. O Raider, ele chegou bombando, assim, né? Depois vocês veem as publicidades antigas da Raider. Elas quebravam tudo, assim. Elas chegavam com uma publicidade de 2 minutos no horário do Jornal Nacional, assim, com um clipe maravilhoso, com Lulu Santos. E, cara, e a Havaiana lá, coitada. A Havaiana era coitadinha, sabe? Era isso, né? De pobre. E as pessoas não queriam usar. Quem anda enfrentando isso, eu tava lendo, eu nem sabia. Mas quem anda enfrentando isso é aquela empresa Penalty, que tem o tênis de futebol. Ai, tá, eu não sei se eu tô falando o termo certo. Futebol de salão. E esse tênis mó tradicional, assim. Deixa eu procurar aqui no Google para pegar uma foto para mostrar para vocês.
Exatamente. Bolsa escola é ótimo. Mas mais ou menos esse tênis aí, tá? Só que não é chuteira, sim, é a versão mais simples. Eles estão enfrentando um problema que esse tênis é a cara da marca. E esse tênis, ele foi, é um desses aí. Mas eu acho que a marca, eu não tô lembrando se é pênalti ou rainha. Eu vou procurar a reportagem de novo. O que que aconteceu? No presídio, eles estão, de uns tempos para cá, os caras só podem usar esse tênis aí, porque o resto, sei lá, da briga, ou então pode, sei lá, é o quê? Eu só sei que só estão usando esse tipo de tênis. E aí ficou meio famoso, ou ligando a marca a tênis de presidiário. E aí as pessoas não estão querendo comprar. Eles venderam horrores, né? Porque eles vendem para o governo, então eles vendem bastante, mas para o público em geral queimou a marca. Muita sacanagem, né, velho? Muita aconteceu. Tá na mesma onda aí da Havaianas, só que a Havaianas não é de pobre, né? Mas enfim. E aí, cara, você consegue mudar esse posicionamento, né? Dar um restart, assim, né? De ser um chinelo para pobre, popularzão, que vira um chinelo fashion e elegante, colecionável, ligado à moda. E isso aí foi uma mudança muito forte. E vocês viram, eu tinha comentado antes, né, o quanto é importante as estratégias de comunicação nesse momento. Porque se você está reposicionando, é necessário que se marque muito a comunicação. E aí vocês viram a utilização de personagens de pessoas famosas, né? Aproximação com grandes eventos, para dar esse up. A Malu Mader aí nos anos 90, ela até hoje é uma referência importante, mas como ela está muito tempo longe de novela, ela não tem a mesma imagem que ela tinha antes, mas ela sempre foi casada com Tony Bellotto, né? Uma mulher que traz uma certa elegância, né? Uma mulher culta, então acaba sendo um personagem bacana, assim, que representou muito bem essa entrada. Pô, uma mulher elegante, uma artista, né? Uma mulher que deve ser rica e tal. Se ela usa e diz que todo mundo usa, então eu posso usar também. E aí, essa internacionalização que vem acontecendo, ela se deu muito, ela até fala aí, aproximação com a moda, ela apresentou as modelos, né? Final dos anos 1990, início dos anos 2000, o grande boom das... Cara, a Priscila tá pedindo para aceitar, Gabi. Avisa ela que tá dando erro. Eu tô aceitando ela direto. Tá dizendo aqui, ó, falha ao admitir. Eu não sei o que tá acontecendo. Que droga. Deve estar com algum problema na coisa dela. A coisa dela é ótima. No Teams dela. Bom, no início dos anos 2000, vocês não falam que eu falei besteira, assim, foi sem querer. Vocês não falam para ela. Ó, era o boom das modelos brasileiras top model no mundo. Gisele Bündchen, essas meninas todas aí. Isabelle Fontana, né? Enfim. E o que a Havaiana fez? Ela foi lá e deu um monte de Havaianas para as modelos brasileiras que iam fazer semana de moda em Milão, em Paris, em Nova York e assim por diante, que iam para o mundo.
E aí as meninas, assim, né, quando fazem essas jornadas de moda aí, 10 desfiles por dia, 12 desfiles por dia, e elas não conseguem, é claro, ficar em cima do salto durante esse tempo todo. Então, durante os intervalos, né, onde elas andavam nos backstages, dos desfiles com outros modelos do mundo inteiro, né, os principais jornalistas de moda do mundo lá, né, as pessoas que são líderes de opinião, elas andavam no intervalo de Havaianas, ficavam lá sentadas descansando de Havaianas, e aí as pessoas, as outras pessoas não brasileiras, ficavam olhando, mas o que é esse modelo brasileiro, que eram as tops, assim, estão todos usando essa sandália. Ai, vamos procurar isso, porque deve ser super moda. E aí começou, né? O mundo da moda começou a usar. Mas as Havaianas não existia sandálias da Alpargatas e da Grendene que não tinham o mesmo glamour, né? Existia um chinelo feito em casa, eu acho meio tosco, nem sei. Eu não sou tão velha assim, só um pouquinho. Eu sei que tinha. A menina falou 1907, eu não sei, não nascia tanto tempo assim, não. Mas beleza. E aí se dissipou entre o povo da moda e aí foi para o mundo. Outra estratégia que ela fala ali do M, não é meu lugar de fala, 1900, início dos anos 1900, não é? Mas enfim, obrigada. Hoje, nossa senhora, enfim. Como é que foi a estratégia do Oscar, então, que também corroborou com essa pegada aí de artista, de gente famosa? Quando a pessoa ganha o Oscar, né, o artista, a atriz, o ator, o diretor, o roteirista, ele não ganha só o Oscar, não é só aquela estatueta linda de ouro. Eles ganham uma série de presentes, né? Eles ganham joias, eles ganham presentes de marcas, além de conseguir aumentar seus cachês, conseguir mais patrocínio, enfim. Um desses presentes, que se eu não me engano, foi no Oscar de 2004, eu não havia nascido ainda, mas acho que foi 2004, 2005, que eles entregaram também para os ganhadores do Oscar, foi um processo de merchandising, né? Eles entregaram para quem ganhava o Oscar uma caixa linda, em formato de cinema, né? Uma Havaianas, com cristais Swarovski, né? Então você imagina, tá? Você ganha o Oscar, ganha uma série de coisas e junto você vai imaginar que os principais artistas do mundo que ganharam o Oscar vão usar Havaianas. Eles ganharam essa coisa que vale uma fortuna, né? Hoje tem esse Swarovski aí para vender, assim. Eu vi uma vez na Havaiana do Terraço e custava quase R$600. Ele vinha com nessa caixinha aí com esses cristais. E aí você imagina, cara, uma grande artista, sei lá, Julia Roberts, que eu tinha falado hoje, ela ganha uma Havaiana e aí ela vai curtir o seu verão em Ibiza
E aí ela tá lá na beira da praia com as suas havaianas, e aí tira uma foto dela, e isso vai para as revistas e sites do mundo inteiro, e reforça, né, a imagem das havaianas como um negócio elegante, chique, e vai espalhando isso pelo mundo. Então, foi uma estratégia, né, que se aproximou aí da moda, do fashion, do elegante, do descolado, né, um posicionamento muito relacionado à moda, que fez com que a Havaiana se tornasse essa referência não só no Brasil, mas no mundo. Ai, Jorge, pelo amor, quero dar a volta por cima igual as Havaianas. Eu também vou fazer um post disso hoje. O diretor de marketing da Havaianas, a equipe de marketing da Grendene, é top das galáxias, né, cara? Não é qualquer um que constrói um negócio desse. Eles também tinham a conta deles, não sei se continua ainda, da Almap BBDO, que é uma das agências, acho que é a agência mais premiada do Brasil, né? Agora ela já tem parceria com ela não é mais só brasileira, né? Ela foi considerada aí pelas premiações em Cannes a agência mais criativa do mundo nos últimos 10 anos. Então, de 10 em 10 anos, a Almap, não, de 10 em 10 anos, não, há 10 anos, a Almap DPDO, ela vem ganhando, né, prêmio em Cannes como a agência mais criativa do mundo. Então, ela começou aqui no Brasil e depois se espraiou para o mundo. E só ela sozinha já construiria uma identidade de marca maravilhosa, né? Mais aliado aos melhores profissionais contratados pela Grendene, que é uma empresa enorme, né? É um sinônimo de sucesso. Tenta entrar no site das duas aí, manda currículo, vai que você consegue uma vaga lá, né? Acho uma boa oportunidade. Bom, meus amigos, a minha intenção hoje era ver, né, se tinha ficado claro para vocês essa questão do posicionamento e do reposicionamento da marca, e principalmente pela tarefa que a gente corrigiu hoje, pelas pessoas que me mostraram aqui, né, suas respostas ficou parecendo que foi bem entendido. E hoje eu queria mostrar para vocês uma série de exemplos de posicionamento e reposicionamento para ilustrar ainda mais. Mas não para por aí, nós teremos uma atividade hoje, né, eu coloquei lá no Moodle, nós teremos um fórum de discussão, onde eu fiz essa pergunta para vocês, né? Com base nesse vídeo e nos estudos que a gente fez sobre posicionamento e reposicionamento, eu gostaria que vocês me respondessem, né? Como que um gestor de marca poderia atuar no sentido de minimizar os riscos de um processo de reposicionamento? Quando eu preciso reposicionar, o que é necessário que se pense, que se faça para diminuir os riscos desse reposicionamento não dar certo, de queimar a marca, de perder muitos clientes? Então, vocês têm até o fim da noite hoje para responder essa questão. Vai ficar visível para todos os colegas, então também, se vocês quiserem participar um da resposta do outro, vai ser ótimo, porque a gente vai aí fazer um debate virtual. Alguma dúvida quanto a essa tarefa? Ela vai ficar disponível aí até